Aí, gravação iniciada, joia. Pessoal, então, bom dia para todo mundo. Estamos começando mais uma aula, né? A gente tá na nossa unidade 4 hoje. Então, na semana passada a gente conversou um pouco sobre conceito de lajes, né? Sobre algumas especificações básicas, voltou a falar das ações, né? Então, voltou a conversar sobre o que vai estar atuando numa laje em si, né? Qual é o primeiro esforço ali, os primeiros esforços que vão tá sendo recebidos ali pela laje. E aí hoje, pessoal, a gente vai entrar nessa segunda sessão, onde a gente vai dividir essa ação. Então, o cálculo de viga, né, que vocês fazem, que a gente começou lá desde o início da disciplina, ele utiliza, né, dessa carga distribuída. Então, é uma carga distribuída que vem das lajes. Claro que a gente vai colocar em conjunto o peso da própria viga, né, claro, para ter uma carga distribuída completa, mas a gente precisa dividir essa carga distribuída entre as vigas que vão estar ali em volta da laje, né? E para fazer essa distribuição, né, a gente tem alguns métodos. Então, tem uma forma de fazer essa distribuição, dependendo do tipo de laje que a gente tem, dependendo das suas condições de apoio, né? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Antes da gente entrar nessa parte de laje, o que eu quero fechar com vocês antes é o nosso último exercício de viga, né? Eu vou puxar ele aqui. Aqui. Este. Galera, então, eu tinha comentado com vocês que a gente ia corrigir, né, os exercícios de viga, e esse é o último que falta, né? Então, era o quê, né? Uma viga em T, e aí a gente tinha lá, o objetivo era fazer a área de armadura, né? Aí nós tínhamos um cobrimento de 3 centímetros, uma brita, que não tá aparecendo ali, de 9,5. Nós tínhamos ainda um concreto C30, então FCK um pouquinho maior, aço CA50, o nosso BF, que é a largura colaborante ali da viga T, 50 centímetros, e o nosso momento característico era 10.000 kN vezes centímetros, já estava na unidade correta, né? Aí a gente vinha então olhar a nossa viga T, então nesse caso a gente está trabalhando com, né, uma laje pré-fabricada, né, pré-moldada, e ali nós temos as vigotas, então é para elas que a gente vai estar calculando a armadura, certo? Aí nós temos uma espessura de laje de 6 centímetros, que estava aqui, né, 6. Nós tínhamos ainda aqui uma largura BW, né, 22, a altura total 32 e a altura útil aqui, a nossa altura útil é 28. É isso, né? Deixa eu confirmar aqui. Não, D é 28. D linha 28. Isso aí. E aí a gente o que, né, pessoal? Ia trabalhar com a nossa viga em si, então fazer essa análise para encontrar suas armaduras, tá? Primeira coisa que a gente faz, deixa eu puxar a câmera pro cantinho, deixar um pouquinho menor, pra gente poder usar o espaço. Primeira coisa, né? Vamos trabalhar com o momento. Então, o nosso momento, ele é um momento que é característico. Então, a gente acha um momento de cálculo. Então, o momento de cálculo vai ser o 10.000 vezes o seu coeficiente de ponderação. Então, vou aumentar esse momento, fingir que tem mais carga. 14.000 kN vezes centímetros, certo? Aí a gente vem para, então, encontrar nossa formulação de momento, né? Para encontrar a altura da linha neutra. Então, a gente sempre começa no básico para ver qual é o nosso caso especificamente. E aí a gente define se a gente tem compressão parcial, se a gente tem compressão total e como que o cálculo vai se seguir. Então, 14.000, que é o meu momento, vai ser igual a 0,68 vezes
A minha resistência à compressão já transformada, 30, né? Foi para 3. De cálculo, então divide pelo coeficiente de ponderação, vezes x, que é o que eu vou encontrar, a altura da linha neutra, vezes a minha largura colaborante, porque eu estou trabalhando com uma viga em T, 50 BF, e aí vem lá altura útil, 28 menos 0,4x. Ok? Com isso eu chego numa equação de segundo grau, né? 29,14x ao quadrado menos 2040x mais 14.000 igual a 0, mais ou menos próximo a isso, né? Aí eu vou chegar em dois valores de x. X' vai ser para mim 7,71 aproximadamente. E o x duas linhas vai dar um valor o quê? Acima da minha altura, então sempre um valor dentro, né, do que a gente vai estar precisando, dentro da altura da viga, e um valor fora. 29 centímetros. Esse valor fora eu descarto, né? Oi. O A, né? Aqui. Aproximadamente o meu deu 29,14. Pode ter alguma variação, né? Pra vocês. Deixa eu só ver o que estão me enviando aqui. Gente, tá, eu já respondo. Ele tem um aluno me mandando atividade pelo WhatsApp, obviamente que eu não recebo, né? Beleza. A gente fala, mas não adianta. Daí vamos lá. Agora eu vou o quê? Vou utilizar o meu x. Então eu achei a altura da linha neutra, 7,71. E aí eu vou fazer o quê, né? Eu vou olhar os meus domínios. Então sempre fazer aquele procedimento padrão, né? No meu caso, então, o meu valor é 7,71. Vou olhar o limite do domínio 2. 0,259 vezes 28, que é a minha altura útil, e aí eu vou ter um valor aqui de 7,25. Opa! Meu valor de x passou, então não é domínio 2, eu vou olhar o domínio 3. O domínio 3 vai ser, então, 7,71 é o meu x, e o limite do domínio 3 é 0,628 vezes 28 também. E aí eu vou ter um valor de 17,58. Aí sim, né, pessoal? Então ele tá maior do que o nosso x, né? Então o nosso x tá o quê? No domínio 3. Ok? Está aqui, nessa faixa. Aí, o que a gente tem que olhar ainda? Tem que olhar, né, aquela definição do beta. Então, ver se o nosso beta dividido, né, se o nosso valor de x dividido pelo valor da altura útil é menor do que 0,45. Tem que ser, né, pessoal? Senão a gente vai para o quê? Armadura dupla, né? Ou a gente muda a resistência do concreto, muda a seção, para que isso seja atingido. Então, vamos lá para o beta. Vai ser igual beta x, né? 7,71 dividido pela altura útil, 28. E aí dá pra mim um valor de 0,28. Menor ou igual a 0,45. Joia. Tá ok. Beleza.
Agora, o que a gente vai fazer? Nós temos essas definições, aí a gente vai olhar, no nosso caso da altura útil, da viga em T, se a gente está numa compressão total ou se a gente está numa compressão parcial da mesa, né? Então, nós estamos aqui com y, que vai ser o quê? 0,8 vezes x, o nosso x por enquanto é 7,71, e aí nós vamos ter um valor de 6,17. E aí a gente compara esse valor, né, pessoal, com a nossa espessura da laje. A nossa laje lá no início, ela tem uma espessura de 6 centímetros, certo? Que é o quê? A espessura daquela capinha de concreto, ok? Então, opa, esse valor aqui é maior do que a minha espessura, que é 6 centímetros. Então, eu estou trabalhando com compressão total da mesa. Então, é aquele segundo caso. Aqui, quando eu trabalho com compressão total, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou dividir os meus momentos, certo? Eu vou trabalhar com a parte da mesa em si, que é com essa extensão ali da laje, com essas duas laterais, com o BF, e eu vou trabalhar o quê? Com a viga antiga, né? Com a viga original, para eu encontrar o quê? As áreas de aço e fazer a composição completa depois. Então, agora que eu defini que eu tô com compressão total, eu vou entrar no meu modelo de cálculo, certo? E aí, para isso, eu preciso encontrar o momento 1 e o momento 2. Então, a gente vai dividir esse momento agora. Para eu encontrar o momento 1, que vai ser o que vai estar atuando aonde? Na primeira etapa, né? Na parte ali que tem a minha... que não tem, na verdade, né? A parte que tem só a mesinha, né? Que é esta parte aqui. Que seria esse pedacinho aqui, certo? A gente vai considerar esse primeiro momento aqui, e depois a gente olha a viga antiga, original, com seu tamanho completo. Para eu fazer isso, eu vou encontrar, né, o seu valor de momento. Então, vamos lá. Vai ser o quê? 0,85 vezes resistência à compressão de cálculo, no nosso caso é 30 MPa, né? Então, 3 dividido por 1,4 vezes, aí vem a nossa largura colaborante, então é toda a espessura ali da viga T, 50, menos a largura da viga original, o BW, para sobrar só aqueles cantinhos, né? Vezes a espessura da laje, 6, ok, vezes ainda aqui a nossa altura útil, 28, menos 0,5 vezes a espessura, 6. Então, a gente está encontrando o valor de momento, que é o que vai estar atuando, né? O que vai estar sendo recebido e absorvido ali naquelas regiões de largura colaborante, fora a viga antiga. Então, encontrando em separado, certo? E aí nós chegamos num valor de momento 1 de, aqui pra mim deu 7,650, mais ou menos, quilonewton vezes centímetros. Joia! Eu preciso achar o momento 2 com a fórmula? Não. Eu posso pegar o momento total e tirar esse primeiro momento. Tudo que sobrar vai ser o que vai ser recebido ali pela viga original. Então, eu vou pegar o momento total. O 2 vai ser o total, que era 14.000, menos esse aqui que eu acabei de encontrar, 7.650. E aí eu vou ter um valor de 6.350 kN vezes centímetros. Joia! Com esse novo valor, né, com esses novos valores, aí eu vou sim ir para as minhas áreas de aço, né, vou conseguir encontrar esses valores. O que acontece, pessoal? Esse aqui é o que entra nas parcelas de laje. E esse aqui é o da viga original.
Então, se a gente não tivesse acrescentado o pedacinho de laje, certo? Joia, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse aqui da viga original para eu encontrar o quê? Um novo valor de altura útil, considerando só esse segundo momento, esse momento de 6.350. Então, tudo aquele que a gente fez no início, né, vai ser refeito agora para essa parcela. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Vou encontrar o que, né? Um novo valor de linha neutra. Então, 6.350 vai ser igual a 0,68 vezes resistência à compressão de cálculo vezes x, aqui, isso, vezes BW agora, porque eu tô trabalhando nessa parte só com a viga original, como se ela não tivesse, né, aquela parcela aumentada, altura útil menos 0,4x. E aí eu chego numa nova equação do segundo grau. Então aqui vai dar 12,82x ao quadrado mais 897,6x. É o que eu falei pra vocês, né, pessoal? Pode ter, claro, aqui não é mais, é menos, né? Pode ter, claro, né, algumas diferenças de aproximação. Quanto a isso, não tem problema, tá? Eu não vou descontar nota se não tiver exatamente igual ao meu, não tem problema. Eu acompanho o que vocês estão fazendo, né? Aí eu vou ter, de novo, duas raízes. Raiz 7,99 ou 8, né? E x duas linhas 62,03. Opa, esse aqui é maior do que a minha altura, descarto. Pessoal, esse x novo aqui que a gente está encontrando, ele é só o quê? Para aquela parcela de momento de 6.300, que é para nossa viga original. Então, para a gente conseguir encontrar a área de aço para essa viga que é a original em si. Aí a gente vem agora, né, olhar primeiro os domínios. Então, vamos lá. 7,99 centímetros. Eu vou olhar o domínio 2. Já sabemos que ele não vai dar, né? Que não deu no anterior também. 7,25. Então, não é domínio 2. Vamos olhar o domínio 3. 628. Aqui dá 17,58. Opa, joia, está no domínio 3. Joia, então esse pedaço da minha viga também está num domínio de cálculo que pode ser utilizado, que avisa quando está causando deformação, né? Então a coisa fica visível. Vou olhar ainda a minha definição de beta. Sempre, né, pessoal, tenho que manter essas definições de segurança. Domínio, a definição de beta. Então, aqui vai ser 0,29, mais ou menos. É menor do que 0,45. Joia, ok. Beleza. Saindo daqui, né, pessoal, então encontrei o meu novo valor de linha neutra para aquela viga original. Lembrando que a gente tem a outra parcela de momento, né, que a gente também vai encontrar a área de aço e aí vai somar. Encontrei esse novo valor, observei ele tá no domínio de cálculo correto, ele tá com a definição da normativa, né, de segurança, e aí a gente vai finalmente encontrar as áreas de aço. Aí a gente encontra duas áreas de aço, né, pessoal? A área de aço para o primeiro momento, que é a parcela lá com a laje, e a área de aço para a viga original. Então, vamos lá. A área de aço 1. Então, aquele primeiro momento que a gente encontrou, né, vai ser 7.000
650. Embaixo vai entrar, né, a nossa resistência ao escoamento do aço de cálculo, vezes aí altura útil, menos 0,5 vezes a altura da laje, espessura da laje, 6. Ok? Então, para a parcela o quê? Que é aquelas duas parcelinhas de laje que estão auxiliando na viga inteira. E aí nós temos uma primeira área de aço, 7,04 centímetros quadrados. Essa é a primeira, ela não é a única e ela não é a final, ela é para a primeira parcela. Né? A gente está dividindo porque a nossa viga em si, ela tem duas configurações, né? Ela tem a parte da laje em si e ela tem a parte da viga original. Para a viga original é aquela fórmula que a gente vem usando desde o início, né? Só que com o segundo momento. Então, 6,350. Resistência ao escoamento do meu aço de cálculo, vezes altura útil, menos 0,4x. Qual o x que eu vou usar? O x que eu encontrei para esse momento, 7,99. E aí eu chego numa área de aço de 5,89 centímetros. Joia, eu tenho duas áreas de aço. Qual vai ser a minha área de aço total? A soma dos dois. Então, o 7,04 mais o 5,89. E aí nós vamos chegar numa área de aço completa de 12,93 centímetros quadrados. Essa aqui é a total. É com ela que eu vou escolher daí as minhas barras, certo? Eu dividi para depois o quê? Unificar e deixar uma barra só, ok? Aí o que a gente vai fazer, né, pessoal? Vou definir uma barra específica. No meu caso, eu trabalhei aqui no meu exercício com barras FIDE 25. E aí as barras FIDE 25, elas têm uma área de 4,91 centímetros quadrados. Professora, mas eu trabalhei com barras diferentes, tem problema? Não, desde que o quê? Dê o espaçamento correto, tranquilo. Aí o que a gente encontrou? O número de barras, né? Então 12,93, uma barra 4,91, vou chegar em 2,63 barras, né? Então 3 barras. Então, no meu caso, eu vou usar 3 FIDE 25. Ok? E aí eu vou fazer o que, né, meu povo? Eu vou encontrar os espaçamentos, eu vou ver se cabe. Se não couber, eu volto e mudo, né? 3 FIDE 25. Vou olhar a área mínima. Área mínima. Podem olhar a área mínima antes também, né? De encontrar as barras, não tem problema. 0,15 vezes 100, vezes 22, vezes a altura da minha viga, 32. Área mínima, 1,06. Opa, a nossa é bem maior, né? A nossa é 12. Então, está ok. 12 pouquinho. Jóia. E aí eu vou encontrar espaçamento horizontal. Então, espaçamento horizontal, nós temos um BW, né, de 22 centímetros, certo? E lá em cima da IBF, né, é 50. A gente vai distribuir as barras aqui, né, pessoal? Sempre na parte inferior. Então, 22 menos, vou tirar o cobrimento. Nosso cobrimento é 3 centímetros. Vou tirar estribos, eu vou usar FIDE 5. Acho que não foi especificado, né? Se não foi especificado, vocês poderiam usar os dois, né? Tanto FIDE 5 quanto FIDE 6 e 3. E as minhas 3 barras de 25.
divide daí número de barras menos 1. E eu cheguei num espaçamento de 3,75 centímetros. Lembrando que esse espaçamento tem que ser maior do que 2 centímetros, maior do que o φ da minha barra, nossa barra φ de 25, né? Então 2,5, e maior do que 1,2 vezes o diâmetro da minha brita. Então 1,14. É maior do que os 3? É maior. Então eu posso usar essa definição. 3 barras φ de 25. E aí vai ficar lá pra gente o estribo. E lá em cima vai ficar uma barra construtiva, certo? Que é o quê? A configuração ali de uma vigota pra gente fazer uma laje pré-fabricada. Dúvidas, meu povo? Tudo bem? Tranquilo? Então, com isso, né, pessoal, a gente finaliza essa parte de vigas daí 100%, né, com a última correção, tá? Eu ainda não corrigi as atividades de vocês, ainda essa última parte aqui de viga, né, eu vou fazer isso provavelmente essa semana, e aí eu vou postando, tá? Fiquem tranquilos que agora, no fim do semestre, né, o que acontece? Dá uma acumulada para mim as atividades, né, principalmente, e o meu foco sempre vai ser terminar de montar as aulas, né, e trazer para vocês os exercícios daquela semana e tal. Então pode demorar um pouquinho para entrar as atividades no AVA, tá? Porque eu ainda não olhei elas com calma, tá? Então não se preocupem quanto a isso, que eu sei que alguns vão ficando apavorados, né? Tipo, cadê minhas notas? Cadê minhas notas? Fiquem tranquilos, elas estão todas guardadas. Eu só realmente ainda não abri, tá? O meu foco é montar daí as provas e tal, então eu deixo isso um pouquinho mais pro final. Oi? Não tá funcionando também? Viu? Rafael, essa é uma preocupação que tá acontecendo, né? Já tinha um passado para mim, eu conversei com o professor Fabiano na semana passada. O que ele comentou comigo é que tá normalizando aos poucos. Ele não sabe por que aconteceu esse processo de tá vermelhinho e tal, mas é para vocês fazerem normalmente, tá? O que eu recomendo para vocês em situações como essa? Ah, professora, mas eu não sei se vai normalizar. Tira print, que você finalizou aquela atividade. Que aí depois, caso, né, dê algum tipo de problema, o que eu acho que não vai dar, tá normalizando, tá demorando um pouco mais do que o normal. Acho que por isso que o pessoal deu uma segurada nas atividades online, né? Tá com esse problema, mas segura um print de, não, eu fiz no dia tal, que aí você não vai precisar refazer. Então faz esse cuidado, mas galera, deem um gás nas atividades online, tá? Façam sem medo, só faz esses prints para caso você precise se proteger e tal, e não ter que fazer de novo, dá uma segurada que daí a gente consegue, né, comprovar que você fez e você não fica com problema depois de ter que fazer novamente. Tá? Mas dei um gás mesmo, tá, pessoal? ED, essa parte de atividade online, desafio nota máxima, porque tá chegando no fim do semestre, tá meio assim, preocupante, sabe? Pros alunos. Engenharia civil é um dos cursos, né, que tá uma quantidade bem baixa. Eu acho que esse semestre deu algumas coisas no AVA ali que deixaram os alunos meio inseguros. Eu vi que a professora da noite também vai conversar hoje com o professor Fabiano sobre vários alunos dela também que deram esse tipo de problema. Eu falei com ele na semana passada e eles estão vendo como contornar, mas a resposta da coordenação é para que vocês façam tranquilamente o AVA, tá? Que ele tá retomando aos pouquinhos, né? Tá joia?
Galera, agora a gente vai entrar então na nossa parte de comportamento de laje, e aí hoje o que eu vou mostrar para vocês é entrar um pouquinho nessa parte de conceito, mas aí a gente já vai para 2 exemplos. Eu trouxe para vocês uma laje que é armada em uma só direção e uma laje que é armada em várias direções, né? Então, que é armada em 2 direções, e aí a gente vai olhar quais são as nossas possibilidades aqui de cálculo. Primeiro, o que a normativa determina, pessoal, pra gente em relação à espessura, tá? Essa é uma das preocupações e até um dos primeiros, né, fatores também que a gente vai ter que escolher na espessura da laje, e dependendo da situação a gente não sabe por onde começar. Então, por onde começar é aqui, certo? Nós temos na nossa normativa 6118, né, de 2014, algumas definições em relação ao que aquela laje vai estar recebendo, né, em si, e qual é a espessura mínima que ela tem que ter. Posso ir para cima disso? Com toda certeza. E aí entram as nossas construções de tipos de lajes diferentes, né? Então, a laje nervurada, a laje pré-moldada ali com preenchimento de cerâmica, de PS. Obviamente, elas vão ter espessuras totais aí maiores do que essa. Beleza, tranquilo. A gente só não pode o quê? Ir para menos. Então, o que a normativa recomenda em espessura é para a gente começar aqui, olhando a nossa laje, vendo qual é, né, a sua utilização e chegando num valor mínimo dentro disso, certo? Então começa lá com uma laje comum de cobertura, então que não vai receber muita carga, né, em si, e que não está em balanço, ou seja, que todas as suas bordas estão ou apoiadas ou engastadas. Começa com 7 centímetros. Então, essa seria, pessoal, a menor espessura de laje que a gente pode ter, 7 centímetros. Aí a gente vem lá para uma laje de piso, por exemplo, que também não está em balanço, 8. Aí vem para lajes o quê? Que vão estar em balanço, então que a gente tem uma das suas direções ali que não está apoiada, por exemplo, 10 centímetros. Lajes que suportam veículos, então lajes de garagem, né, que suportam veículos até 30 kN, 10. E aí, quando a gente tem veículos mais pesados, a gente vai para uma laje de 12. Aí, lajes com protensão. Opa, aí a gente já tem o quê? Provavelmente um vão maior, porque a proteção vem com esse objetivo da gente conseguir vencer um vão maior, da gente conseguir segurar mais carga. Do aço já tá o quê? Já tá trabalhando antes da gente colocar ele lá, né? Então a gente faz a tensão acontecer antes. Então uma laje, uma espessura um pouquinho maior, 15. Lajes lisas, que não tem a presença de viga, 16. E lajes cogumelo, 14 centímetros, fora da região que vai estar passando carga, certo? Então, essas lajes aqui de baixo, a laje lisa, ou essa laje que tem a presença do cogumelo, pessoal, são lajes aonde, para a gente fazer a passagem de carga da laje pro pilar, a gente não tem a presença de viga. Então, a viga não vai ser o meio de passagem. A laje vai passar, né, diretamente pro pilar a carga. E aí a gente pode ter uma laje lisa, que seria esta aqui. Nós podemos ter esse sistema acontecendo em laje nervurada, eu mostrei para vocês na semana passada. E aí o que acontece? Na região aqui do pilar, a gente tem uma região que é preenchida para conseguir passar a carga para o pilar, para estar um pouco mais segura. E a gente tem as lajes do tipo cogumelo. E aí esse cogumelo, né, essa parte ali específica assim, ó, é chamada de capitel, certo? Esse pedacinho que vai o quê? Afunilar, é meio como se a gente fizesse um funil de passagem de carga entre a laje, que é aquela placona, aí a gente vai o quê? Chegando na seção do pilar. É um tipo de laje também que pode ser utilizado, que consegue fazer a passagem, né, em si. A gente vai ter um número de pilar aí
diferente e o seu visual é diferente, né? Mas é um sistema de passagem que funciona também. Então, fora dessa região ali que tem o cogumelo, a gente pode ter, no mínimo, uma espessura de 14 centímetros. E ali naquela região, consequentemente, a gente vai ter que ter um pouco mais de material para poder fazer a passagem 100% dessa carga. Aqui, pessoal, essas escolhas, né, em si de tipo de passagem de carga e tal, vem muito também do aspecto que a gente quer trazer com a estrutura. Então, não só do quanto de carga, né, que a gente vai ter ali. Obviamente que isso, né, tem que ser considerado e a gente vai sempre pensar numa estrutura segura, mas nós temos sim algumas opções, né, para ter um visual diferenciado, para ter uma outra configuração. A gente pode trabalhar tranquilamente quanto a isso. Ok? Deixa eu abrir aqui. Jóia. Aí, né, pessoal, lembrando ainda, cobrimentos. Então, nunca esquecer dos cobrimentos. Galera, independe da peça estrutural que eu tenho. Independe. Eu preciso garantir o cobrimento. Certo? Então, mesmo a gente falando aqui de uma peça o quê? Que é fina, que tem uma espessura pequena, que tem elementos diferentes ali presentes, né? Então, preenchimento com cerâmica, com tijolo cerâmico, com EPS, né? Essas lajes nervuradas. Não importa, pessoal, independe do sistema, eu preciso garantir o cobrimento da armadura, de qualquer armadura de estribo, a armadura principal, né, que vai estar resistindo à tração, a armadura superior, qualquer armadura precisa do cobrimento. E esse cobrimento, ele não é um valor jogado, ele é um valor relativo ao ambiente aonde vai estar a minha construção. Então, assim como a gente previa lá o cobrimento para as nossas vigas e sempre incluía ele, sempre levava ele em consideração, para as lajes a mesma coisa, pessoal. O cobrimento tem que ser levado em conta, ele precisa existir. E aí o que eu falo para vocês, né? A gente sim vai ir passando daquelas espessuras mínimas ali de laje, porque elas são o nosso início, elas são o começo da coisa. E a gente vai o quê? Aumentando a espessura, né, dependendo da nossa necessidade. Então, só pra gente ver um comparativo, vamos trabalhar com o FCK aqui. Não, para um risco de deterioração. Vamos olhar aqui na nossa região de Ponta Grossa, por exemplo. Região de Ponta Grossa. Opa. Classe de agressividade 2, região urbana, né? Agressividade moderada. Vamos olhar lá para lajes. Lajes de concreto armado. Para classe de agressividade 2, cobrimento 25 milímetros, ou seja, 2,5, né, centímetros. Então vejam que em comparação com a viga, com o pilar e com outros elementos estruturais, a laje ela pode ter um cobrimento um pouquinho menor. Então a viga nessa situação teria um cobrimento de 3. A laje pode ter um cobrimento um pouquinho menor, 2,5, porque é um elemento que vai o quê? Que vai estar protegido, que vai estar interno, não é um elemento que fica exposto, né? Então, que não fica em contato com o solo também. Então, é um elemento que é um pouco mais protegido. Então, a gente pode ir para um 25, mas a gente não pode o quê? Sair da classe de agressividade. Então, para Ponta Grossa, uma laje precisa ter um cobrimento de 2,5, tá? E aí, se a gente fosse para a situação de agressividade que a gente tem aí, que é a pior, a maior, a mais tensa, classe de agressividade 4, respingos de maré, agressividade muito forte, concreto armado aqui, lajes, galera, cobrimento para laje do mar, próximo ao mar, né, região litorânea, 4,5. Certo? Então eu preciso garantir o cobrimento nesse elemento estrutural também, dependendo do que? Da classe de agressividade, certo? Então sempre partir daqui
para escolher o cobrimento e, claro, levando em consideração qual é a resistência do meu concreto, né? A resistência do concreto faz diferença nisso aqui também. Com essas definições eu consigo olhar o quê? Qual é a resistência que eu vou usar, encontrar os cobrimentos, consigo encontrar meu aguacimento máximo para fazer um traço fechado, um traço que consiga resistir, né, ao longo do tempo aí na minha estrutura, para eu criar uma estrutura que seja durável, né, que tenha uma vida útil longa, bonita, que não dê corrosão, que eu não tenho que fazer manutenção, que eu não tenho que fazer reforço, certo? Ok? Então, sempre partir do cobrimento, né? Ele é a nossa base. E aí, hoje a gente vai o quê? A gente vai olhar as reações, tá, pessoal? Então, é o seguinte, a laje, ela vai ter as suas ações, né? Vai ter o quê? Vai receber carga, é o que vocês estão calculando, é o trabalho para a semana que vem, né? Então, vocês escolherem 2 lajes daquele trabalho anterior, né? Do projeto de pré-dimensionamento que vocês fizeram, e aí encontrar as ações para essas 2 lajes. E aí, o que acontece? As lajes, elas vão se apoiar nas vigas, certo? Consequentemente, a gente faz passagem de carga. Então, a laje vai ser pensada para resistir àquela carga que vocês estão calculando. E aí, as nossas vigas vão ser calculadas para resistir à carga da laje e para resistir à carga dela própria. E aí, a viga, né, vai passar essas cargas para onde? Para os pilares. E aí, os pilares vão passar essa carga para onde? Para as fundações. Então, a gente vai o quê? Fazendo uma evolução de passagem de carga. Começa nas lajes e das lajes a gente vai para as vigas. Então, as lajes se apoiam sobre as vigas. Beleza. Joia. E aí, o que a gente precisa descobrir? Qual que é o foco? Quanto que vai para cada laje. Então, aquele valor de carga que está atuando na laje, que, por exemplo, na semana passada a gente encontrou um valor, né? Encontrou 2 situações diferentes ali. Aquela carga, ela não vai inteira para a viga. Ela vai dependendo de como que a minha laje está apoiada. Então, eu preciso descobrir qual parcela de carga vai para cada viga. Parcela de carga que vai para cada viga. Porque se eu for calcular, pessoal, todas as vigas recebendo toda a carga, eu vou superdimensionar a minha estrutura. Eu vou gastar uma fortuna sem necessidade. Por quê? Porque não vai a carga inteira para a viga. Vai uma parcela. Qual parcela? Não sei ainda. Então, essa parcela que vai para cada viga é o que a gente chama de reação de apoio. São o que? As parcelas de carga que vão ser passadas para uma viga específica. E é ela que eu vou ensinar vocês hoje, né? Como que a gente chega nessas reações de apoio. Lembrando que nós temos algumas definições de laje, tá, pessoal? Então, só para dar uma relembrada. LX é sempre o nosso menor vão, a menor dimensão da laje. LY é sempre o maior vão. Então, se eu tenho uma laje de 2 por 3, LX vai ser 2, LY vai ser o 3. Então, sempre o menor vão é o LX, o maior vão é o LY. E aí vem carga, Qzinho ou Pzinho, né? Depende da bibliografia que vocês estão olhando. Essa é a carga da laje, né? Carga uniformemente distribuída atuando na laje. Opa, essa eu encontrei na semana passada, né? Mostrei para vocês como que encontrava, mostrei para vocês com a presença da alvenaria, como que a gente distribuía, né? Como que a gente encontrava esses valores. E aí, lembrando que nós podemos ter 2 tipos de laje. Nós podemos ter lajes que são um pouco mais quadradas, que têm dimensões um pouco mais próximas. E aí, o nosso valor de LY dividido pelo LX vai dar menor ou no máximo igual a 2. E aí, nós temos lajes armadas em 2 direções.
Mas eu posso ter o que, né, pessoal? Eu posso ter uma laje que seja um pouco mais retangular, um pouco mais comprida, né? Que as dimensões sejam diferentes, bem diferentes. E aí, consequentemente, não é recomendado, não é interessante da gente armar essa laje em duas direções, porque tem uma delas que vai ser bem maior do que a outra, então a gente consegue utilizar da maior para receber mais carga, tá? Então LY dividido por LX, quando ele der maior do que 2, essa relação, nós vamos ter lajes armadas em uma só direção. Ok? Até aqui tudo bem? Deixa eu fazer cores diferentes. Vamos trabalhar assim, ó. Tudo que for duas direções, a gente trabalha em azul. Certo? Lajes armadas em duas direções. E o que for armado em uma só direção, a gente trabalha em verdinho. Então, lajes que são o quê? Mais compridas, né, do que largas. Então, nós vamos trabalhar assim, ok? Primeiro, a gente vai começar o quê? Vamos começar aqui, pessoal, nas lajes armadas em uma só direção, porque a maneira de distribuir elas para as vigas, a carga delas para as vigas é um pouco mais simples. Então, começa aqui. Galera, a laje armada em uma direção, para a gente distribuir a carga para as vigas, depende o quê? Da sua condição de apoio. Então, a gente precisa olhar como que estão os apoios dessa direção aonde a armadura vai estar distribuída. Então, a gente olha como que vai estar essa distribuição para conseguir dividir para as nossas vigas. E aí, ela pode estar biapoiada. Quando a gente tem uma laje que está biapoiada, então apoiada dos dois lados, a parcela de carga que vai para as vigas vai ser igual, vai ser essa aqui. Qzinho, que é a minha carga, vezes LX, que é o meu menor vão, dividido por 2. Joia, vai para a viga de um lado do apoio e para a viga do outro lado do apoio. O mesmo valor. Viga biapoiada, né? Laje biapoiada. Aí ela pode estar engastada de um lado e apoiada do outro. Engastada e apoiada. E aí, quando isso acontece, obviamente a gente vai ter diferença. Por quê, galera? Porque o engaste puxa mais. Então, o engaste, né, ele vai ser um apoio mais restrito. Ele segura mais a movimentação. Então, a gente vai ter diferença entre um pedaço da laje e o outro. Consequentemente, a gente vai ter diferença na maneira como essa carga vai ser transmitida. E aí, nós temos que para a parcela engastada, V'X. Sempre que for engaste, pessoal, vai ter o apóstrofe em cima. Então, V'Linha, certo? Vai ter o linha que é do engaste, tá? Tá marcando que é o engaste. 5 vezes a carga dividido por 8, parcela engastada. E a parcela apoiada vai receber 3 vezes a carga vezes LX dividido por 8. Parcela apoiada, certo? Então, a gente distribui dependendo do apoio. Se os apoios são iguais, joia, a gente distribui como a biapoiada ali em cima, tranquilo. Se os apoios são diferentes, aí a gente vai o quê? Distribuir a carga de forma diferente para as duas vigas. Depende do apoio, da ligação que a viga está fazendo com a laje. E aí, para uma laje engastada dos dois lados, carga vezes LX menor vão dividido por 2. Então, a gente está olhando, pessoal, quais são as cargas que vão para essa viga e para essa viga, que é o que? A direção principal, que vai estar o que?
armada. É nessa direção que a gente vai estar distribuindo a armadura e são essas vigas laterais que vão estar recebendo a maior parcela de carga. Joia! Mas eu ainda tenho, né, outras vigas. Eu tenho viga em todos os cantos. Não é porque a minha laje é uma laje que é armada em uma só direção que eu não tenho outras parcelas, né, que estão ali circundando a minha laje inteira. Então, obviamente que eu vou ter viga aqui e viga embaixo, né? Então, eu vou ter viga nas outras dimensões também, né? Naquelas dimensões que não são em direção principal. Quanto que eu vou mandar para essas vigas? Galera, para essas vigas, eu mando isso aqui, ó. VY vai ser 0,15 vezes a carga vezes LX. Então, a gente manda, assim, um valor de carga da laje para essas vigas menores, mas manda uma parcela um pouco menor. Por quê? Porque a nossa laje é mais comprida do que ela é larga, consequentemente a direção principal ali é onde a gente vai estar fazendo a maior quantidade de passagem de carga para as nossas vigas. Mas as outras também estão conectadas com a laje principal, então um pouquinho elas recebem. Quanto? 0,15 vezes a carga vezes LX. Essa definição aqui, pessoal, lajes armadas em uma direção. Então, quando ela é o quê? Mais comprida do que ela é larga. E aí, né, a distribuição, a gente sempre vai olhar o apoio dessas vigas maiores aqui. Primeiro, elas são o nosso foco. E aí, claro, a gente vai olhar depois as outras vigas que estão ali, né, na direção menor para fazer essa distribuição secundária. Vamos fazer um exemplo? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui pro cara. Gente, independe do que tá acontecendo, tá? Eu não recebo atividade por WhatsApp. Porque ele tá mandando 1 milhão de mensagens. Não importa, tá? Joia, vamos lá então. Nós temos então uma laje de 4,5 metros por 2. Opa! Então aqui o meu LX 2 metros, né? Sempre o menor LX. LY 4,5. Aí o que a gente vai fazer, né, pessoal? Vamos olhar quais são os seus apoios. Então diz lá, ó, ela é apoiada de um lado. Então sempre que ela tá apoiada, simplesmente apoiada, pessoal, vai ser uma linha reta normal, como essa aqui. Essa é a configuração de apoio. Joia? E aí do outro lado ela tá engastada. Então quando a gente tem um engaste, nós temos uma achura parecida com essa aqui, né? Então eu tenho a linha e eu tenho achura na diagonal, tá? Isso vem lá desde a resistência dos materiais, tá, pessoal? É o que? Uma definição de apoio básica, ok? Aí o que acontece? A nossa carga de laje, é a carga que a gente encontrou na semana passada, né? 6,25 kN por metro quadrado. Então, ela já está distribuída em toda a laje. Mas eu quero encontrar o quê? Quanto dessa carga que vai para as vigas. Então, nós temos 4 tipos de viga diferentes, né? Vamos fazer a nomenclatura das vigas. Nós temos aqui, vindo de cima para baixo, esquerda para direita. Viga 1. Aqui. Aí lá embaixo,
viga 2, né, embaixo. Aqui desse lado, viga 3, e desse outro lado aqui, viga 4, certo? Então, de cima para baixo, esquerda para direita. E aí eu vou encontrar o quê? Quanto de carga que vai para cada uma dessas vigas partindo dessa laje, ok? Primeira viga que eu vou olhar primeiro a viga 3, que é essa aqui, certo? Essa viga, pessoal, ela está o quê? Na lateral, aonde a minha laje está apoiada. Então, ela vai receber uma parcela de carga relativa a esse apoio da laje na viga. Então, a formulação é essa aqui. Antes, né? Pera lá, antes da gente começar a distribuir, vamos só tirar a dúvida se a nossa laje é armada em uma ou em duas direções. Então, vou fazer L y dividido por LX. 4,5 dividido por 2. Aqui, pera lá. 4,5 dividido por 2. 2,25. Certo? Então, esse 2,25 é maior do que 2, né? Obviamente. Então, a nossa laje está armada em uma direção. Ok? Então, tiramos a dúvida, certo? Fazendo isso, eu vou o quê? Aí eu vou distribuir para as minhas vigas, dependendo do apoio dessa laje. Como ela é uma laje armada em uma só direção, eu vou me preocupar com as vigas maiores. Então, com a viga 3 e com a viga 4 do outro lado. As vigas que estão na região menor vão receber uma parcela secundária que é igual, certo? Então, vamos olhar primeiro viga 3. A viga 3 está desse lado, na região da minha laje que está apoiada. Então, ela vai receber uma parcela de carga referente a esse apoio. Então, é 3 vezes carga que vem da laje, essa carga aqui, 6,25 vezes 2, certo? Então, 2 é o quê? 2 é a menor dimensão da nossa laje, dividido ainda por 8. Então, o quanto de carga que vai para a viga 3 é 6,49 kN por metro, certo? Viga 3. Agora, vamos olhar a outra viga. A outra viga principal aqui, viga 4. Na viga 4, ela vai estar na região onde a minha laje está engastada. Então, a parcela de carga que a viga 4 recebe é diferente. Então, vai ser 5 vezes aí a carga que vem da minha laje, 6,25, vezes a menor dimensão da laje, 2, dividido por 8. E aí, nós temos um valor de 7,81 kN por metro. Então, vejam, pessoal, não é porque a gente tem uma laje que é um formato geométrico, né, em si, básico ali, um quadrado, um retângulo, que a distribuição da carga para as vigas é igual. Depende da região de apoio, depende da maneira como a minha laje vai estar armada e de como ela vai estar apoiada nas suas laterais. Então, o que vai para a viga 4 é 7,81. Que vem da laje vai para a viga 4. O que vai para a viga 3, 6,49. E o que vai para as vigas do canto? Então, nós temos ainda viga 1 lá em cima e viga 2 aqui embaixo. Não estão na direção principal, por quê? Porque a nossa laje é armada em uma direção só, e é sempre nessa direção mais comprida, né, onde a gente tem mais região ali para recebimento de carga. Aí o que a gente vai fazer? Vamos então distribuir uma carga secundária, certo? Para as duas vigas ali que estão nessa região menor.
Então, vai ser 0,15 vezes a carga, 6,25 vezes a menor dimensão, 2. Então, o que vai para a viga 1 e o que vai para a viga 2, que vem dessa laje específico, é 1,88 kN por metro. Então, vejam, mesmo sendo uma laje, né, retangular, um sistema geométrico ali normal, a distribuição das cargas é feita de acordo com a armação da laje e com a sua, com o seu apoio, como ela está conectada com a próxima viga. Esse aqui, galera, dúvidas? Tranquilo? Deu pra pegar? O que acontece? Então, quando a gente está trabalhando com uma laje que é armada em uma só direção, a nossa preocupação é sempre com essa direção mais comprida. Joia, olho ela, olho como é o seu apoio em si, e aí ali vai ser a minha base, as outras vigas vão receber essa parcela secundária. Então, a gente consegue distribuir dentro do que eu passei ali para vocês anteriormente. Tranquilo. No entanto, nós não temos, né, laje que é armada numa direção só, certo? Nós temos lajes que são armadas em duas direções também, e aí isso vai mudar. Antes, vamos ver mais um exemplo aqui. Mesmo processo. Então, vamos lá. Essa laje aqui agora, então nós temos lá uma laje agora que a sua dimensão é 5 por 1,7. Ela é biapoiada nas extremidades mais longas, então tanto de um lado quanto do outro. A carga da laje é 8,44 kN por metro quadrado. Qual vai ser a carga distribuída para as vigas? Então, a gente também tem uma laje que é um pouco mais retangular. Vamos ver primeiro, né, se ela é armada em uma direção só. E a gente vai ter também diferentes vigas. Então, tem o viga 1 lá em cima, viga 1, aqui embaixo viga 2, do lado viga 3 e aqui viga 4, certo? De cima para baixo, esquerda para direita, ok? E aí eu vou olhar primeiro se essa laje é armada em uma ou em duas direções. Então, LY dividido por LX. 5 dividido por 1,7. R$ 2,94. Isso aqui é maior do que 2, então nós temos uma laje que é armada em uma direção. Joia. Como eu tenho laje que é armada em uma só direção, eu vou olhar as vigas principais, que estão nessa região mais comprida primeiro, e depois eu vou olhar o quê? As vigas secundárias, que são as menores, certo? Então, no nosso caso aqui agora, dessa segunda laje, nós temos o que, né, pessoal? Uma viga que está biapoiada. Então, nós temos apoio desse lado e nós temos apoio desse lado aqui também. Logo, tanto a viga 3 quanto a viga 4 vão receber a mesma parcela de carga da laje. E essa parcela é encontrada assim. 8,44, que é a nossa carga, vezes o valor de LX. LX é sempre a menor direção da nossa laje, dividido por 2. Então, vai para a viga 3 e para a viga 4, 7,17 kN por metro, certo? Por quê? Porque ela está apoiada dos dois lados do mesmo jeito, né? A condição de apoio é igual.
Mas a gente ainda tem a viga 1 e a viga 2, que estão na direção menor. Quanto de carga que elas vão receber, né? Viga 1 e viga 2. 0,15 vezes a carga vezes Lx. Então, 0,15 vezes o 8,44, que vem lá da laje, vezes a menor direção, 1,7. E aí nós temos um valor de 2,15 kN por metro, certo? Então, o que vai para a viga 1 e para a viga 2, que são essas vigas menores, que não vão estar numa direção armada, vai ser 2,15 kN por metro. É com esse valor que a gente trabalha. Então, claro, vem esse valor, aí vem o valor da própria viga, né? O seu peso próprio de concreto. Se a gente tiver uma parede ali em cima dessa viga, a carga da parede, e aí esses valores vão somando para a gente chegar na carga distribuída completa, fazer o momento fletor e aí fazer todos aqueles cálculos que vocês já fizeram, né? Ok? Joia, então ficou aqui para vocês 2 exemplos de laje que é armada em uma só direção, seja ela com uma condição de apoio diferente, como essa aqui, um lado apoiado, um lado engastado, ou uma condição de apoio onde os dois lados são iguais. Independe, a gente vai olhar essa condição, vai encontrar o valor de carga que vai para as vigas e vai olhar o que vai para as nossas vigas secundárias, né? Joia. Mas a gente pode ter isso aqui, certo? O que que acontece? Além da gente ter a laje que é armada em uma só direção, nós temos lajes que têm uma composição um pouco mais quadrada, uma composição diferente, certo? E aí o que que acontece? A distribuição para as vigas também é diferente, né? Então aqui nós temos lajes armadas em uma direção. O que que seria a composição mais normal, né, pessoal? Então, por exemplo, se eu tivesse apoio dos 4 lados, como nessa condição aqui, ó. Deixa eu pôr a cor vermelha aqui que eu gosto de mostrar. Aqui. Então, nós teríamos o quê? Uma composição de distribuição mais ou menos como essa aqui. Então, teríamos 2 retângulos, 2 triângulos aqui e 2 trapézios aqui, certo? E a angulação ficaria mais ou menos em 45 graus, entre apoios do mesmo tipo. E aí a distribuição, né, ela é feita através dessa área de influência. Então, por exemplo, para essa viga aqui, iria o quê? Essa parcela de carga que está no trapézio. Para a viga de baixo, ia a parte do trapézio de baixo. Para as vigas dos lados, ia o quê, né? A parcela ali do triângulo, de um lado e do outro. Joia. Mas a gente pode ter o que, né, pessoal? A gente pode ter uma distribuição que não é 100% nesse formato. Por quê? Porque os apoios são diferentes. Então, se eu tiver, por exemplo, a presença de um engaste, o engaste vai puxar mais. E aí o que que acontece? Vejam a área do trapézio aqui que vai para o engaste. Muda bastante. E aí a angulação, né, dessa área de influência, ela vai ser de 60 graus a partir do apoio engastado. Se o outro apoio for apoiado, né? Se o outro for um apoio simples. Então, o engaste, ele modifica essa relação de reação de apoio. Tá, vai com calma. A gente pode ter engaste de um lado só, a gente pode ter engaste em 2 direções, em 3 direções, em 4 direções. A gente pode ter engaste em qualquer espaço, certo? Assim como a gente pode ter apoio normal em cada espaço. E a gente pode ter o quê? Uma borda livre, certo? Então, sem a passagem de viga, né? Sem essa presença. Por exemplo, quando a gente tem uma sacada, né? Tem uma marquise, tem um local que está ali livre, a gente não vai ter uma viga apoiando e ela não vai receber essa carga.
consequentemente a gente vai ter, né, uma angulação de passagem de carga diferente. E aí essa angulação vai ser 90 graus. Por quê? Porque ali naquela região onde a borda tá livre, não vai ter o quê? Não vai ter passagem de carga, certo? Quando a borda tá livre, pessoal, a representação é assim, ó, pontilhada, tá? Então, a apoiada é uma linha reta, engastada vem as achuras na diagonal e o livre vem o pontilhadinho, ok? Beleza, professora, complicou um pouquinho? Complicou um pouquinho, mas graças ao bom Deus, nós temos o que, né, pessoal? Nós temos pessoas que estudam o concreto armado antes da gente chegar nesse momento. Então, nós temos um ábaco, um lindíssimo de um ábaco, para auxiliar no dimensionamento das lajes, dependendo da sua condição de apoio. Então, o que acontece? Na teoria, a gente teria que distribuir a carga para as vigas, dependendo dessa área do triângulo ou do trapézio, que vai estar distribuindo a carga. Então, seja aqui, né, por exemplo, essa área aqui, que seria a área 1, ou esta área aqui, que seria a área 2. Então, eu teria que o quê, né, pessoal? Chegar aqui, descobrir qual é essa área, multiplicada aí pela minha carga e dividir pelo comprimento do apoio. Então, era assim que eu iria distribuir o quê, né? Distribuir a carga das lajes para as minhas vigas. Mas nós temos alguns métodos de dimensionamento que já fizeram esse processo para facilitar a nossa vida e deixar o sistema de distribuir essas reações um pouco mais facilitado, tá? Então, o que eu coloquei para vocês no OneDrive é uma apostila que ela chama-se Lajes, se eu não me engano, tá? Puro e simples assim o nome, Lajes. Lá nessa apostila tem assim todo o conteúdo de laje, de viga, tem todo uma parte de concreto armado desde o início, lá do começo, até a gente tá chegando aqui agora nessa etapa e até o que a gente vai ver nas próximas aulas também, que é a parte de flecha, a parte de dimensionamento de armadura, né, que a gente vai ver aí na sequência. Tem tudo lá naquela apostila. Mas lá no final a gente tem o quê? Alguns ábacos, e um deles é o que a gente vai utilizar hoje, que é esse ábaco que trabalha com as reações. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês, né, que a gente tinha diferentes condições de apoio. Para cada uma dessas condições de apoio, foi criada uma relação para a gente chegar nas reações que vão para uma viga e para outra. Então, vai, galera, desde a gente ter as 4 direções apoiadas, a gente tem engaste embaixo, a gente tem engaste do lado, a gente tem engaste dos dois lados, a gente tem engaste em 3, engaste em 4, a gente tem borda livre em 1 e apoio e o engaste, entendeu? Todas as diferentes condições de apoio estão montadas nesse ábaco para lajes armadas em 2 direções. E aí a gente trabalha com esse ábaco para encontrar qual é a parcela que vai para as nossas vigas. Como que a gente faz isso, pessoal? A gente vai utilizar dessa primeira relação que está aqui em cima, que é carga que vai para a viga, vai ser Vzinho, e aí o Vzinho vai vir do nosso ábaco, vezes a carga que vai estar atuando na minha laje, carga distribuída, que é o que a gente aprendeu a encontrar na semana passada, vezes menor direção, Lx, dividido por 10. E aí, pessoal, depende das condições de apoio que eu tenho, certo? Aí eu vou ter, por exemplo, aqui, para uma laje que está apoiada nas 4 direções, eu vou ter Vx e Vy. A parcela que vai na direção ali de Vx para as minhas vigas e a parcela que vai na direção de Vy. Aí eu trago para cá, para essa fórmula, e encontro quanto de carga que vai para cada viga. Se eu estou trabalhando com condições de apoio um pouco mais complexas, eu vou ter mais valores. Então, eu vou olhando cada valor, o que eu vou estar encontrando. Lembrando que sempre que a gente tiver engaste, a parcela do engaste vai ter um apóstrofe em cima. Então, vai ter uma vírgulazinha em cima, né? Um apóstrofe em cima.
Para a gente encontrar essa parcela de V que vai para cada viga, essa parcela menorzinha que está no ábaco, a gente precisa ainda da relação entre a nossa laje. E essa relação é lambda, que é o que a gente estava encontrando ali anteriormente, para definir se a nossa laje é armada em uma ou em duas direções. Então vai ser LY dividido por LX. E aí, obviamente, como a gente está falando de lajes armadas em duas direções, o valor máximo que a gente pode chegar é 2, né? Qualquer coisa que seja acima de 2 já é laje armada em uma direção só. Então, o valor máximo que chega a esse lambda aqui é 2. E aí, a gente vai de 0,5 em 0,5. Então, começa em 1 e vai lá, 1,05, 1,10, 1,15, 1,20 e assim por diante. Então, a gente vai no ábaco até a gente chegar no valor de 2, certo? Então, a gente consegue encontrar para nossa laje em específico, né, como que a gente atinge esse local. Galera, o que pode acontecer? Ah, professor, o meu deu 1,03, não deu 1,05. O que eu faço, certo? O que a gente faz normalmente em condições como essa? A gente pode interpolar e encontrar um valor bem específico para aquilo. Então, se o meu valor para 1 é tanto, o meu valor para 1,05 é tanto, eu vou encontrar o valor para 1,03, ok? Ou eu vou, né, para uma situação aí um pouco mais segura. Então, eu vou para o valor acima. Se é 1,03, eu vou para 1,05, por exemplo. E aí eu vou ter um pouquinho mais de carga sendo passado para a viga. Talvez lá na obra não tenha tudo isso sendo passado para a viga, mas é um valor mais seguro do que eu pegar um valor menor e talvez não tá considerando a carga completa. Então depende das minhas condições de apoio. E aí eu trouxe para vocês exemplos. Deixa eu só ver se eu tenho um ou tenho dois exemplos aqui. Se eu estava empenhada ou nem tanto. Estava empenhada. Fiz 2 exemplos. Até aqui, pessoal, tudo bem? Ficou alguma dúvida daquela parte anterior? Alguma coisa que faltou? Tudo bem? Joia. Então vamos para o primeiro exemplo, pessoal. Esse aqui é um pouco mais simples, né? Esse primeiro. Então tá assim, ó. Considere uma laje maciça, vãos efetivos 4x4, espessura 8 centímetros. A gente não vai usar a espessura nesse primeiro momento, né? Ela é apoiada nas 4 bordas, então apoiada em todos os lados. Distribua a carga encontrada anteriormente, então uma daquelas cargas que a gente encontrou na aula passada, 6,25, nas vigas que circundam a referida laje. Então nós vamos ter, né, uma laje que está apoiada nas 4 bordas. Então, tudo apoio, né? Essa é a nossa laje 1. Então, nós vamos ter viga 1, viga 2, viga 3 e viga 4 em volta dela, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer, vai olhar se essa laje é armada em uma ou em 2 direções. Se for armada em uma, eu volto ali para o anterior, né? Eu volto para aquela condição, olho a lateral ali do mais comprido, faço a distribuição pelos apoios, distribuo para as vigas secundárias e boa. No nosso caso, a gente vai dividir, então, sempre LX por LY, LY por LX, né? O maior dividido pelo menor. Aqui, no caso, os dois são iguais, então, tranquilo. E aí, o nosso valor de lambda deu 1. Tudo que for menor ou no máximo igual a 2 vão ser lajes armadas em 2 direções. Então, a nossa laje é
armada em duas direções. Vou pôr o marca-texto aqui e vou pôr em azul, que é a nossa cor combinada. Certo? Logo, a gente vai ter que ir para fazer a distribuição para as nossas vigas, para aquele ábaco que eu comentei com vocês anteriormente. Então, a gente vai para o ábaco, e lá no ábaco, pessoal, nós temos diferentes condições de apoio. Então, eu preciso olhar quais são as minhas condições. No nosso caso, ficou fácil, porque a gente tem os 4 lados apoiados. Então, é o quê? A viga que tem a linha reta nos 4 lados. Mas vejam já o que a gente tem na sequência, né? Tem o engaste na menor direção, o engaste na maior direção, de um lado só. Eu posso ter o engaste dos 2 lados, eu posso ter o engaste aqui, na maior e na menor também. Então, depende da condição de apoio, eu vou fazer essa escolha. No nosso caso, a gente vai ficar nessa condição de apoio aqui. Joia. E aí, para eu escolher o meu valor de Vx e Vy, que são esses valores daqui, que vão estar distribuindo para as vigas, eu preciso utilizar o meu lambda. Então, a relação Ly por Lx. A nossa relação foi encontrada ali anteriormente. 1. Então, eu vou trazer ela aqui para o ábaco. 1. Encontrei aqui a relação de 1, e aí o que tem nessa linha é o que eu vou utilizar. Então, 2,50, e para Vy, 2,50 também. Joia? Beleza. Peguei esses valores do ábaco, então, para minha condição de apoio, para minha relação Ly por Lx, eu tô com valores de 2,50 para Vx, 2,50 para Vy. Então, eu trago para cá. Os dois valores acontecem de serem iguais. 2,50, porque todos os meus lados estão apoiados. Tudo bem. Então, todas as minhas vigas vão ter a mesma distribuição. Vai ter o quê? 2,50, que vem lá do ábaco, vezes a carga, que veio da minha laje, 6,25, vezes a menor dimensão da minha laje, 4. A nossa laje é 4x4, né? Então, é 4, a menor e a maior também, dividido por 10. Então, a minha carga que vai para essas vigas, para todas as 4, vindo da laje, é 6,25 kN por metro quadrado. Galera, esse aqui, dúvidas? Tranquilo? Pra dar aquela esquentada, né? Vamos pegar um mais complexo? Pouca coisa, né? Vamos lá. Nós temos essa laje aqui. Então, ela tá dita assim. Considere uma laje maciça de vãos efetivos 5 por 4,54 e espessura de 10 centímetros. Engastada. Galera, observa o que está sendo dado para vocês em relação a apoio. Desenha para vocês conseguirem encontrar no ábaco, certo? O desenho facilita para vocês visualizarem. Quando a gente pega um exercício como esse, por exemplo, a gente pega escrito, certo? Parte do exercício é a interpretação. Eu tinha uma professora que falava assim, que a interpretação faz parte. Então, a interpretação faz parte. Se vocês colocarem o apoio no lugar errado, né? Colocarem a situação, montar a laje de maneira errada,
não tem o que fazer. Vai escolher o desenho errado no ábaco, vai escolher a reação errada. Então, olha com calma o que ele está dizendo para você. Ela está engastada nas bordas de menor dimensão e apoiada nas outras duas. Então, olha a informação. Aí ele diz lá, distribua a carga. A nossa carga é 8,44 kN por metro quadrado nas vigas que circundam a referida laje. Então, pessoal, primeira coisa, faz o desenho para você saber do que ele está falando. Então, eu tenho lá, menor dimensão é 4,54, que é sempre o meu LX, né? E a maior, LY, é 5 metros. Então, o que ele disse? Ele falou assim, está engastada nas bordas de menor dimensão. Ou seja, né? Deixa eu só refazer o desenho aqui. Muito feio. Vai estar engastado aqui e vai estar engastado aqui. Nas bordas de menor dimensão. E apoiada nas outras duas. Joia. Com isso, a gente consegue o quê? Olhar no ábaco e encontrar qual é a nossa condição de apoio, tá? Além disso, a gente, claro, vai encontrar a relação entre LX por LY, né? Trabalhar com essas duas dimensões para a gente entender como que a nossa laje está se distribuindo e qual é o valor que a gente vai procurar lá no ábaco. Então, vai ser 5 metros, que é a dimensão maior, dividido pela dimensão menor, 4,54. E aí nós temos um valor de 1,10. Esse valor é menor do que 2, joia. Então a nossa laje está armada em duas direções. Ótimo. Se ela está armada em duas direções, então a gente precisa do ábaco para trabalhar com ele, certo? Então nós vamos ter, né, em volta dessa viga, lá em cima, viga 1, embaixo, viga 2, desse lado aqui, viga 3 e aqui, viga 4, certo? Vamos encontrar quanto de carga que vai para cada viga. Vamos lá. No meu ábaco, pessoal, eu tenho várias condições de apoio. Eu tenho que observar qual é a minha condição. Então, eu poderia ter essa aqui, que tem engaste tanto na direção Y quanto na direção X. Ou eu poderia ter essa aqui, que é engaste nas duas direções, só que é na direção maior. No nosso caso, não. Nós temos engaste, sim, e o engaste acontece nas duas direções menores. Então, nós estamos nesta condição de apoio aqui. 4A. Ok? Direção de apoio, né? Os nossos apoios são esses daqui. Engaste nas duas direções menores. Joia? E aí, o que eu vou fazer, né, pessoal? Vou encontrar o valor que vai dar a divisão das reações. Então, nós temos Vx, que é o que vai estar distribuindo na direção X. E nós temos ali V'Y. Por que tem o linha lá em cima, né? Porque a gente tem o engaste. Então, quando tem o engaste, a gente vai ter essa nomenclatura ali para marcar que é na direção ali que é relacionado com o engaste, tá? E aí nós temos o que? O lambda. Então, o lambda vai estar dos dois lados, tá? Tanto aqui quanto aqui é o mesmo valor, né? Independe. Quanto é a nossa relação? Quanto é? e 10. Exatamente. Então, é com esse valor do 1,10 que eu vou pro ábaco. Então, eu venho aqui, ó, 1,10. E aí, eu venho nessa linha. Então, os valores que eu vou pegar daqui são 1,59 e 3,75. Na direção do 1,10 pro tipo de apoio que eu tenho. Deixa eu fazer
com a caneta aqui. Ó, na direção do 1 e 10 pro tipo de apoio que eu tenho. Ok? 1,59 e 3,75. Com esses valores, eu vou daí encontrar qual é a parcela que vai para cada viga minha. Então, eu venho lá. Vx vai ser 1,59 e V' Y é 3,75. Lembrando que a nossa laje está assim, né? Nós temos aqui engaste, aqui também engaste, aqui a direção LX 4,54 e aqui nós temos a direção LY 5 metros, ok? E aí nós vamos ter então viga 1 lá em cima, opa, deixa eu pôr pra cá, LX 4,54. Nós vamos ter então viga 1, viga 2, viga 3 e viga 4. Tá, e agora como que eu distribuo, pessoal? Então é assim, quando a gente olha no ábaco, a gente vem com os valores para cá, e aí a gente vai olhar para eles, né, e vai fazer a distribuição dependendo do apoio, tá, pessoal? Então é assim, sempre que eu tiver o apóstrofe, né, em si, ele tá relacionado ali com o engaste, com a gente ter um apoio engastado, né, em si, que vai ser, né, a nossa base principal. Então, o que vai para as regiões de viga que tem o engaste é sempre o que está no V', ok? Então, no nosso caso, a gente tem aqui V1 com engaste e V2 com engaste. Então, vai vir para cá o valor do 3,75. E as vigas que estão apoiadas vão receber o quê? Vão receber a outra parcela. Então, a parcela de apoio vem para cá. Vx vai para V3 e para V4. Deixa eu fazer de cor diferente aqui. Então, o que não é engaste é isso aqui, ó. Vx. Então, aqui não tem engaste, aqui também não tem engaste. Então, vem para cá. V3 igual a V4, porque tem apoio de um lado e apoio do outro. Vai ser 1,59, que é o que veio lá do ábaco, vezes a carga, 8,44, vezes a menor dimensão da laje, 4,54, que é o LX, dividido por 10. E aí, tanto para V3 quanto para V4, vai de carga 6,09 kN por metro quadrado. E aí, para outra direção, que é a direção onde a gente tem os engastes, vai essa parcela que tem o apóstrofe, entendeu? Ele tá sempre relacionado com o engaste, né? Então, V1 e V2 tá com engaste nessa direção, então vem para eles essa parcela aqui do engaste, 3,75. Então, vem para cá, 3,75 vezes a carga, 8,44, vezes a menor dimensão da laje, 4,54, dividido por 10. E aí nós temos uma parcela de 14,37 kN por metro quadrado. Vejam como o engaste puxa, né, pessoal? Então, o que foi para V3 e para V4 foi 6,09 da laje. O que foi para V1 e V2, 14,37. Então, a relação engastada, né, ela une mais os elementos, a gente tem um apoio mais restrito em si, e aí, consequentemente, ali a gente vai estar recebendo mais carga que vem da laje, que vem dessa distribuição ali de carga, certo? Nesse aqui, dúvidas, meu povo?
Tudo bem? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o material de laje, né, rapidinho. Ó, o material que eu coloquei pra vocês no OneDrive é uma apostila de concreto 1 lá da Unesp, do professor Paulo. E daí ela tem toda a parte, né, de apresentação, pré-dimensionamento e tal, de laje em si. E aí fala sobre alguns dos aspectos que a gente já comentou, né, de vinculação e tudo mais. Vai falar de forma um pouquinho mais complexa, claro, e mais longa também, né? Então é bem detalhadinha. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre algum aspecto, vocês podem vir pra cá tirar suas dúvidas, né? Tem exemplos também, tá? De tipos de lajes diferentes, maneiras de fazer, né, essa composição. A gente ainda não conversou sobre dimensionamento e sobre flecha, que são as nossas próximas aulas, vai entrar aqui também. Tem algumas imagens, fala de alguns tipos de lajes diferentes. E aí lá no final a gente entra nos ábacos, tá? Então eu deixei para vocês terem essas especificações. Então entra aqui, ó. Tabelas anexas. Primeiro essa parte aqui é de flecha, que a gente ainda não viu. Flechas. E aí entra aqui ainda flechas. Joia. E aí aqui entram as reações de apoio, tá? Aqui, né? Começa aqui. Que é o que a gente tá vendo hoje. Então entram os diferentes tipos de apoio para as lajes e quais são os valores que vão para cada tipo de viga, né, em si, em relação a essa configuração aqui do LY por LX. Então vai sempre até 2, né? E aí nós temos aqui, então, tá indo lá, ó. Apoiada dos 4 lados, com engaste embaixo, com engaste do lado, aí vem pra cá, com engaste nas 2 direções, só que um pedaço na direção menor e outro na direção maior. A que a gente usou agora para o exercício, o contrário da que a gente usou, e assim por diante. Então vai descendo nos tipos de configurações. Eu tenho engaste dos 3 lados, eu tenho engaste dos 3 lados em outro formato, engaste nos 4 lados. Aí eu começo a ver isso. Aqui estão as nossas configurações principais, né? Com apoio e com engaste. Joia. E aí aqui para baixo é o que a gente vai ver na sequência, que é a parte de dimensionamento. E aí a gente entra com os momentos, certo? Que a gente não vai ver hoje, aí é a mesma coisa. A gente vai ter os tipos de vinculação e a gente vai ter, né, as nossas determinações ali para encontrar armadura, dependendo da vinculação em si, que a gente vai ver na sequência. Mas tá aqui no final, ó, a partir da página 90 e poucos, né? Então, para vocês terem as informações, ok? Essa apostila aqui é bem completa mesmo. Tá joia? Pessoal, pra hoje eu não vou deixar atividade porque tem uma atividade rolando, certo? Então a atividade ela vai fechar na semana que vem, dia 18, né? Então fecha dia 18, que é a atividade de encontrar, né, as cargas que estão atuando em 2 lajes diferentes do trabalho de vocês, né, do pré-dimensionamento. Obviamente, né, pessoal, que a gente vai distribuir isso depois, né? Então o que a gente aprendeu aqui hoje, a gente vai usar na sequência, tá? Então na próxima aula, daí a gente vai ver um pouquinho ou sobre flecha ou sobre dimensionamento. Eu vou ver qual a ordem que eu vou apresentar para vocês. Eu acho o dimensionamento mais interessante, né, do que a gente falar da deformação primeiro. Então eu vou ver o que eu faço em relação à ordem em si, mas obviamente que a gente vai ver os 2 conteúdos antes da prova, né? Então nós temos aula ainda semana que vem e no dia 25 para fechar o último conteúdo. Beleza? Pessoal, sobre hoje ficou alguma dúvida, alguma questão? Algum desabafo? Tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida do trabalho ainda para tirar, alguma coisa assim? Deixa eu voltar ali no trabalho, né? Só para relembrar pra galera. Aula 10, né? Aula passada. Aqui.
aqui, né, pessoal? Então, esse trabalho é o trabalho que está rolando. Opa. Então, nós temos lá, ó, a nossa é individual ou em duplas, né? Então, a planta de forma, então o pré-dimensionamento com os nomes e dimensões, pilares, vigas e lajes, se faltou alguma coisa tem que colocar. Então, corrigida, eu mandei feedback para vocês, né, quando eu fiz a correção. E escolher, então, 2 lajes diferentes e realizar o cálculo das suas ações totais. Então, encontrar o valor de Q, certo? E aí demonstrar no memorial de cálculo qual foi a escolha dos materiais, né? Não tem como você chegar com um valor aleatório e não me mostrar como que chegou nesse valor. Então, qual foi a espessura que você escolheu para cada laje, qual é, né, a sua composição, e pelo menos uma dessas lajes deve conter revestimento cerâmico, certo? Então, essa é a atividade que está rolando até o dia 18, e ela vale até meia-noite do dia 18, então dá tempo de fazer bem tranquilo, certo? E ainda talvez tirar alguma dúvida se tiver na aula que vem. Ok? Pessoal, de novo, tá? Só para relembrar para todo mundo, os meios oficiais para enviar trabalho, para conversar comigo é por e-mail. Lá é um meio formal, lá é um meio que fica tudo salvo, fica tudo tranquilo. O WhatsApp é assim, só grupos e só, tá? Eu sei que às vezes vocês ficam, né? Porque eu preciso disso, preciso daquilo. Eu não tô considerando nada que eu recebo no WhatsApp. Qualquer mensagem de aluno que eu recebo, né? Eu vou olhar dias depois e normalmente já é uma coisa que foi resolvida ou que pode ser resolvida de outra forma, tá? Principalmente em aula. E eu apago todas as mensagens de aluno que eu recebo, senão vira uma loucura no meu celular. Então não é um meio oficial e eu não recebo principalmente atividades por ali, tá? Então depende da situação, não tem exceção. Ok? Pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, por hoje estamos finalizando. E aí na semana que vem a gente vai ver provavelmente dimensionamento, acho que eu vou puxar o dimensionamento pra frente e deixar as flechas aí pra última aula. E aí a gente continua tratando aí das últimas etapas de dimensionamento. Então foquem aqui em finalizar essa atividade. Galera, foca nas atividades online. Essa semana tô pedindo encarecidamente. Vai lá, quem não fez ED, faz o ED, tá? Se não for feito, se não tiver evolução ao longo dessa semana, eu vou cobrar na atividade. Assim como eu tô fazendo já em outras disciplinas, eu vou cobrar de novo, porque realmente, assim, tá fora do que é o esperado. Então, a gente precisa dar um gás aí nesse finalzinho, tá joia? Mais alguma dúvida, pessoal? Oi. Diga. Não tá liberando o certificado? Pra poder ter o... Uhum. Tá estranho. Aham. Estão vendo o que pode fazer. Entendi. Você chegou a passar o teu caso pro Fabiano por e-mail, alguma coisa assim? Se você puder, Rafael, então tirar uns prints e mandar o teu caso, acho que é importante da gente ter ele estando ciente disso. Eu vou passar para ele também, que eu vi que uma das professoras comentou no grupo dos professores, eu vou contar do teu caso também, né? Que daí a gente faz meio que uma força-tarefa para resolver essas situações. Tem mais alguém, pessoal, que tá com o ED parado? Já voltou? Conseguiu imprimir o certificado certinho? Foi tranquilo? Isso. Uhum. Mas faz isso, Rafael, se você puder hoje, já envia um e-mail, deixa o Fabiano ciente, que aí mesmo que resolva
ele tem um histórico de que tem alunos que estão reclamando dessa situação, que é uma coisa que a gente precisa resolver. Não dá para vocês ficarem, né, com o sistema parado por culpa do sistema, né? Então, isso foi uma das coisas que a professora comentou ontem. Ele falou, eu não tinha nenhum relato, então tem que ter um relato, sabe? Se a gente não contar pra ele, ele não vai realmente saber como resolver, né? Aham. Tá acontecendo com mais alunos, sim. Então envia certinho, ele fala, professor, meu tá assim, tem essa situação, já fiz tantas vezes e ainda não tá aparecendo. Fala, liguei lá em tal lugar, então faz um e-mail que daí é o que eu falo pra vocês. Fica uma coisa oficial, tal dia, tal data eu enviei avisando que tava desse jeito. E aí, né, pra frente a gente consegue resolver e ter um histórico, né, de que foi avisado, de que foi passada a informação. Tá joia? Beleza? Pessoal, estão liberadíssimos por hoje. E aí a gente conversa nas próximas, né? Hoje foi bem tranquilo, bem top. Deixa eu fechar as gravações, né?